A respiração curta e arrítmica era um tambor furioso dentro do peito de Mariana, ecoando o caos que se instalara na sua mente. O cheiro adocicado dos pastéis de nata, normalmente tão reconfortante, agora parecia sufocante, misturando-se com o aroma de café e o burburinho de vozes no Time Out Market. Era uma sexta-feira à tarde e o local fervilhava com a energia típica de Lisboa. Mas para Mariana era um turbilhão que a puxava para baixo. As cores vibrantes dos expositores de comida pareciam desfocar. Os sorrisos à sua volta transformavam-se em caretas disformes e o som dos talheres contra os pratos soava como 1000 martelos a bater nas suas têmporas. O pânico, um velho e indesejável conhecido, apertava-lhe a garganta. Tentou focar-se no prato de bacalhau à brasa à sua frente, um dos seus favoritos, mas o estômago estava embrulhado, revoltado. A comida, que antes era uma fonte de prazer e uma forma de lidar com o estresse do dia a dia, tornara-se mais uma arma contra si mesma. Nos últimos anos, a vida de Mariana tinha se transformado numa sucessão de decisões preguiçosas e hábitos destrutivos, disfarçados de conforto. Comia o que era rápido e fácil, refeições processadas, takeaways, doces para animar um dia mau. O movimento era uma memória distante, limitada a ir do sofá para a cama, e da cama para o escritório e de volta. As caminhadas outrora revigorantes pela cidade, os fins de semana passados a explorar trilhos, tudo tinha sido substituído por maratonas de séries e a companhia constante de um ecrã. O impacto? Não era apenas físico, embora o corpo de Mariana o sentisse profundamente. Os quilos a mais, a falta de energia, as dores nas costas e nas articulações eram apenas a superfície. O verdadeiro estrago estava na sua mente. A ansiedade era uma névoa densa que pairava sobre os seus dias, transformando tarefas simples em desafios monumentais. A autoestima, antes sólida e confiante, desmoronara-se, deixando-a com uma sensação persistente de inadequação. Sentia-se gasta, esgotada, como se a sua luz interior tivesse sido progressivamente apagada. Hoje, aqui, no meio daquela multidão feliz e despreocupada, a luz tinha se extinguido completamente, deixando-a na mais profunda escuridão. As lágrimas, que ela tentava desesperadamente conter, ardiam nos seus olhos a ameaçar transbordar. Não posso mais! Sussurrou para si mesma, a voz embargada. Levantou-se abruptamente, ignorando o olhar curioso de um casal na mesa ao lado. Precisava de ar, precisava de fugir, precisava de desaparecer. As pernas tremiam, o coração martelava de forma descontrolada e o suor frio escorria pelas suas têmporas. Atravessou o mercado a passo rápido, quase a correr, esbarrando em algumas pessoas, incapaz de pedir desculpa. Apenas queria escapar daquele inferno pessoal. Chegou à rua e inspirou o ar úmido de Lisboa, tentando acalmar-se. Mas o pânico não cedia. Sentou-se num banco perto da estação de Cais do Sodré, a cabeça entre as mãos, sentindo-se a encolher, a desvanecer. Era a vergonha, a culpa, o medo de ser vista, de ser julgada. Esta crise, mais violenta do que as anteriores, foi o seu fundo do poço. A sua vida, que parecia um círculo vicioso de maus hábitos e arrependimentos, tinha chegado a um ponto de ruptura. Aquela tarde no Time Out Market não foi apenas uma crise de ansiedade. Foi um grito de socorro do seu próprio corpo e mente. Um grito que, pela primeira vez, ela estava verdadeiramente disposta a ouvir. Naquela noite, de volta ao apartamento silencioso, a vergonha e a exaustão haviam dado lugar a uma clareza gelada. Deitada na cama, a observar o teto escuro, Mariana refletiu sobre o abismo que se abrira entre a pessoa que era e a pessoa que queria ser.
Lembrou-se de uma fotografia antiga, da qual se tinha deparado há algumas semanas, de uma jovem Mariana, de sorriso aberto e olhos brilhantes, a escalar uma rocha na Serra da Arrábida. Naquela altura, a sua energia parecia inesgotável, a sua mente livre. O contraste com a mulher ansiosa e aprisionada que se tornara era doloroso. Essa memória, aliada à humilhação recente no mercado, solidificou uma certeza: algo tinha que mudar. A crise de ansiedade não era um incidente isolado. Era o sintoma de um estilo de vida que a estava a destruir lentamente. A decisão não foi impulsiva, mas sim uma acumulação de frustrações e a percepção de que a inação era, na verdade, uma forma de autodestruição. Nos dias seguintes, a sensação de não aguentar mais permanecia, mas agora vinha acompanhada de uma centelha de determinação. A primeira etapa foi a mais simples, mas a mais temida: assumir a sua realidade. Parar de fingir que estava tudo bem, parar de adiar, parar de se vitimizar. Começou com pequenas pesquisas na internet, escondida do mundo e do seu próprio julgamento. Artigos sobre alimentação saudável, sobre os benefícios da caminhada, sobre técnicas de mindfulness para a ansiedade. No início, parecia avassalador, um oceano de informação que a fazia sentir ainda mais insignificante. Mas um artigo sobre a interconexão entre saúde física e mental captou a sua atenção. Falava sobre como a atividade física liberta endorfinas, como uma dieta equilibrada nutre o cérebro, como a meditação pode reconfigurar as vias neurais. A ideia de que ela poderia influenciar a sua própria mente através do corpo era, ao mesmo tempo, aterradora e incrivelmente libertadora. A voz de um velho amigo, Miguel, que sempre fora um entusiasta do exercício físico e da vida ao ar livre, ressoou na sua memória. Ele costumava convidá-la para suas corridas matinais no Parque Florestal de Monsanto, convites que ela sempre recusava com desculpas esfarrapadas. Um dia, há uns meses, ele tinha comentado casualmente: "Mariana, estás um pouco mais apagada, não achas? A energia que tinhas antes, onde foi parar?" Na altura, ela desvalorizou o comentário, defendendo-se com a carga de trabalho. Agora, aquelas palavras soavam como um aviso premonitório. Miguel, com a sua vitalidade contagiante, representava tudo o que ela sentia ter perdido. Numa manhã de segunda-feira, ainda com o sabor amargo da ansiedade do fim de semana, Mariana tomou a sua primeira decisão concreta. Não uma dieta radical, não um plano de treino esgotante, mas algo pequeno e exequível. Levantou-se da cama, vestiu umas calças de ganga e uma t-shirt e saiu de casa. O seu destino era o Jardim da Estrela. Não para correr ou fazer exercício, apenas para caminhar, para sentir o sol, para observar as árvores e as pessoas. Era um começo tímido, quase imperceptível, mas para Mariana era um passo gigantesco. Cada passo no chão de gravilha do Jardim da Estrela era um ato de rebeldia contra a inércia que a consumia. O ar fresco da manhã, o canto dos pássaros, o riso distante das crianças a brincar, tudo parecia um bálsamo para sua alma ferida. Ela não sabia onde aquela jornada a levaria, mas sabia que não podia mais ficar parada. A semente da mudança tinha sido plantada e, a partir daquele dia, ela decidiu regá-la um dia de cada vez, um passo de cada vez. A decisão de agir estava tomada. Os primeiros dias da jornada foram uma batalha constante contra a sua própria mente. Aquele primeiro passeio no Jardim da Estrela tinha sido um pequeno triunfo, um lampejo de esperança. Mas, ao acordar na manhã seguinte, a inércia e a voz sabotadora voltavam a atacar. Para quê? Vais falhar de novo. É demasiado difícil. Não tens força de vontade.
Estas eram as suas companheiras de longa data, sussurrando dúvidas e encorajando-a a voltar aos velhos hábitos. A sua maior inimiga não era a gordura ou a falta de fôlego, mas a sua própria autocrítica e o medo de falhar. Apesar da resistência interna, Mariana persistiu. Decidiu começar devagar, focar-se em pequenas vitórias para construir alguma confiança. A sua primeira meta foi substituir o pequeno almoço processado por fruta e iogurte natural. A princípio, o sabor era insípido, comparado com o pão com manteiga e fiambre ou as bolachas. Mas forçou-se a continuar. Sentia a falta do açúcar, sim, mas também uma leve sensação de leveza que não sentia há muito tempo. Depois veio a água. Substituir os refrigerantes por água pura. Um desafio maior do que parecia, porque a água para ela era aborrecida. Mas a pele começou a sentir-se melhor e a sensação de inchaço diminuiu. Pequenas observações, pequenas vitórias. O Jardim da Estrela tornou-se o seu santuário matinal. Todos os dias, antes de ir para o trabalho, caminhava durante 30 minutos. No início, era uma penitência. Os músculos doíam, o fôlego faltava e a sua mente divagava para a lista de tarefas pendentes no escritório. Mas com o tempo, a caminhada começou a transformar-se. As dores diminuíram. A respiração tornou-se mais rítmica e a sua mente, gradualmente, começou a acalmar. Notou os detalhes do jardim que antes ignorava. A cor vibrante das flores, os pavões a passear com a sua elegância peculiar, a forma como a luz do sol se filtrava pelas copas das árvores. Uma manhã, percebeu que tinha terminado seu percurso sem ter pensado uma única vez no trabalho ou na sua lista de preocupações. Foi um momento de pura clareza, um vislumbre do poder que o movimento tinha sobre o seu estado mental. A alimentação era mais desafiadora. O apelo dos doces e dos petiscos salgados era quase irresistível em momentos de estresse ou tédio. Uma noite, depois de um dia particularmente exaustivo no escritório, Mariana cedeu. Encomendou uma pizza inteira e devorou-a sozinha, seguida de um pacote de bolachas. A sensação imediata de alívio foi rapidamente substituída por uma onda de culpa e desespero. Vês? A voz interna sussurrou. Sabias que não ias conseguir. Na manhã seguinte, acordou com o estômago pesado e a mente turva, revivendo a crise de ansiedade do mercado. Mas desta vez, algo foi diferente. Em vez de se entregar completamente à autocomiseração, ela reconheceu o padrão. Aquela recaída não significava o fim da sua jornada, era apenas uma parte dela. Levantou-se, calçou os tênis e foi para o Jardim da Estrela, com o estômago a protestar e a mente a lutar. Ao longo da caminhada, prometeu a si mesma que este seria o último dia em que deixaria uma recaída definir o seu progresso. Começou a explorar mais o mercado da Ribeira, o mesmo local que tinha sido palco da sua humilhação. Agora, no entanto, a sua perspectiva era diferente. Em vez de procurar comida de conforto para consumir rapidamente, ela via os ingredientes frescos com olhos curiosos. Os vegetais coloridos, o peixe fresco, as frutas da época. Conversou com alguns dos vendedores, pedindo conselhos sobre como preparar refeições simples e saudáveis. Comprou legumes que nunca tinha cozinhado antes, especiarias exóticas, peixe fresco. A cozinha, que antes era apenas um lugar para aquecer comida pré-preparada, começou a tornar-se um espaço de experimentação e criatividade. Cozinhar tornou-se um ato de autocuidado. Preparar as suas próprias refeições, com ingredientes frescos e nutritivos, era uma forma de controlar o que entrava no seu corpo e, consequentemente, na sua mente. No início, os resultados eram mistos. Alguns pratos eram desastres culinários, mas ela persistiu.
descobriu a alegria de saborear uma salada vibrante, o aroma de um peixe assado com ervas, a doçura natural de uma fruta. A sua relação com a comida estava a mudar, passando de uma fonte de culpa para uma fonte de nutrição e prazer consciente. Com a sua nova rotina de caminhada e uma alimentação mais consciente, os primeiros sinais de mudança começaram a aparecer. A ansiedade não desapareceu completamente, mas as suas manifestações tornaram-se menos intensas e menos frequentes. As noites de sono eram mais profundas e reparadoras. Acordava com mais energia, e a névoa mental que a acompanhava há anos começou a dissipar-se, dando lugar a uma clareza que a surpreendia. Inspirada por esta nova vitalidade, Mariana decidiu alargar os seus horizontes. O Jardim da Estrela era um bom começo, mas ela ansiava por um desafio maior. Lembrou-se do Parque Florestal de Monsanto, que Miguel tanto elogiava. Um sábado de manhã, tomou coragem e apanhou um autocarro em direção a Monsanto. A vastidão do parque, os caminhos serpenteantes, o cheiro a pinho e a terra úmida, tudo era diferente da beleza domesticada do Jardim da Estrela. O primeiro trilho que escolheu era mais íngreme do que esperava. As pernas arderam, os pulmões protestaram e o suor escorria pelo seu rosto. Houve momentos em que pensou em desistir, em voltar para trás, em regressar ao conforto da sua inércia. Mas a imagem daquela Mariana na fotografia, forte e livre, veio à sua mente, e passo a passo, ela continuou. Ao chegar ao topo do trilho, ofegante mas vitoriosa, uma vista deslumbrante sobre Lisboa e o Tejo estendeu-se à sua frente. Era uma perspectiva que nunca tinha visto antes, uma recompensa por cada gota de suor, por cada músculo dorido. Naquele momento, sentiu uma profunda conexão com a natureza, com a sua própria força interior, com a vastidão do mundo. A sensação de ansiedade que a tinha assombrado por tanto tempo parecia pequena e distante. Era uma libertação. A partir daí, Monsanto tornou-se o seu refúgio de fim de semana. Explorava diferentes trilhos, descobrindo novos miradouros e recantos escondidos. Cada caminhada era uma meditação em movimento, uma forma de silenciar a mente e de fortalecer o corpo. Sentia o seu corpo a transformar-se, não apenas em peso, mas em resistência, em agilidade, em capacidade. O medo da crise de ansiedade em locais públicos, embora ainda presente em alguns momentos, diminuía à medida que a sua confiança física e mental crescia. Aprendeu que a vulnerabilidade era uma parte intrínseca da jornada, mas que a resiliência era a chave para a superação. A interconexão entre o corpo e a mente tornou-se cada vez mais evidente. Quando se alimentava bem e se exercitava, a sua mente estava mais clara, mais focada e a sua capacidade de gerir o estresse aumentava. Quando, por vezes, cedia a velhos hábitos, a névoa mental e a ansiedade regressavam, embora com menos intensidade. Começou a praticar mindfulness de forma mais intencional, dedicando alguns minutos diários a focar-se na sua respiração, a observar os seus pensamentos sem julgamento. Descobriu que a atenção plena não era sobre esvaziar a mente, mas sobre observar a sua complexidade com gentileza. Esta prática complementava a sua atividade física, ajudando-a a ancorar-se no presente e a lidar com as ondas de ansiedade quando estas surgiam. A jornada não foi linear. Houve dias em que se sentia desmotivada, dias em que o cansaço vencia, dias em que o desejo de se refugiar na comida de conforto era quase insuportável. Mas Mariana tinha aprendido a ser mais gentil consigo mesma. Em vez de se repreender por uma recaída, ela analisava o que a tinha levado a ceder, aprendendo com a experiência e voltando ao caminho no dia seguinte. Compreendeu que a perfeição era uma ilusão e que o progresso, por mais lento que fosse, era o verdadeiro objetivo.
As pequenas vitórias, um prato novo e delicioso que cozinhou, uma subida em Monsanto sem se sentir exausta, um momento de silêncio interno durante a meditação, eram os pilares que sustentavam a sua motivação. Um dia, ao caminhar pelo Jardim da Estrela, o sol quente a beijar a sua pele, sentiu uma leveza que a surpreendeu. Não era apenas física, era uma leveza de espírito. A ansiedade ainda podia surgir, mas era agora uma nuvem passageira, não uma tempestade esmagadora. Mariana tinha desenvolvido ferramentas para lidar com ela, para observar sem se deixar arrastar. A sua mente estava mais nítida, a sua memória mais aguçada, e a sua criatividade, que parecia ter hibernado durante anos, estava a despertar. Começou a desenhar novamente, um hobby que tinha abandonado. As cores e as formas voltavam a ter significado. A sua relação com o seu corpo também mudara drasticamente. Não se tratava de uma busca pela perfeição estética, mas sim de gratidão pelo que o seu corpo era capaz de fazer. Aprendeu a ouvi-lo, a respeitar os seus limites, a nutri-lo com cuidado. Sentia-se forte, capaz e, acima de tudo, em paz consigo mesma. A transformação não era um destino, mas um processo contínuo de autodescoberta e aceitação. À medida que os meses se transformaram em quase um ano, Mariana já não se via como alguém em recuperação, mas como alguém que vivia plenamente. A saúde e o bem-estar não eram mais um esforço, um item numa lista de tarefas, mas a sua nova normalidade. Acordar ao nascer do sol para uma corrida leve ou uma caminhada revigorante no Parque Florestal de Monsanto tornou-se um ritual sagrado. O cheiro a eucalipto e pinho, o canto dos pássaros a saudar o dia, o orvalho nas folhas, tudo isso a preenchia de uma energia calma e persistente. As subidas que antes a deixavam ofegante e desanimada, agora eram desafios bem-vindos, que ela enfrentava com um sorriso e uma sensação de poder. As pernas, que antes se arrastavam, agora impulsionavam-na com força, lembrando-a de cada pequeno passo que a trouxera até ali. Ela já não pensava na corrida como uma obrigação, mas como uma conversa com o seu próprio corpo, uma meditação em movimento que limpava a mente e fortalecia o espírito. A Lisboa de cima, vista dos miradouros do Monsanto, ganhava um significado diferente. Já não era uma cidade que a sobrecarregava com o seu ritmo, mas sim um lar vibrante que ela abraçava com gratidão. A alimentação também evoluíra de uma batalha para uma celebração. As visitas ao mercado da Ribeira já não eram apenas para comprar ingredientes, mas para se inspirar, para conversar com os pequenos produtores sobre a sazonalidade, para experimentar novos sabores e texturas. A sua cozinha, antes um local de fast food e desleixo, era agora um espaço de experimentação culinária, onde ela criava pratos coloridos e nutritivos que a alimentavam verdadeiramente, corpo e alma. Deixou de contar calorias e passou a prestar atenção à qualidade dos alimentos, à forma como eles a faziam sentir. A sua intuição alimentar desenvolvera-se, e ela sabia reconhecer o que o seu corpo precisava, sem privações extremas ou excessos culposos. O prazer de cozinhar e saborear uma refeição saudável e caseira era imenso, e a leveza que sentia depois era um contraste gritante com a letargia pós-pizza de outrora. A ansiedade não desaparecera magicamente. Mariana compreendera que a vida seria sempre pontuada por desafios e momentos de estresse. No entanto, a sua resposta a eles mudara radicalmente. As técnicas de mindfulness, que no início pareciam estranhas e difíceis, estavam agora intrínsecas no seu dia a dia. Uma respiração profunda e consciente. Um momento de pausa para observar os pensamentos sem se identificar com eles. Uma caminhada para libertar a tensão, essas eram as suas novas ferramentas.
A crise de ansiedade no mercado parecia um pesadelo distante, uma lembrança do quão longe ela tinha chegado. Agora, em ambientes movimentados, ela conseguia manter a calma, respirar fundo e ancorar-se no presente, em vez de ser arrastada pela espiral do pânico. A sua autoestima não se baseava mais na aparência exterior ou na aprovação dos outros, mas numa profunda sensação de autoeficácia e alto valor. Olhava-se ao espelho e via não apenas um corpo que havia mudado, mas uma pessoa resiliente, determinada, que havia escolhido a si mesma. As marcas da sua jornada, as pequenas cicatrizes das recaídas, as dores de crescimento, os momentos de dúvida eram agora parte da sua história, símbolos da sua força. O Jardim da Estrela, o seu primeiro palco de mudança, ainda era um local de grande afeto. Continuava a visitá-lo, mas agora, em vez de apenas caminhar, sentava-se num banco sob a sombra das árvores antigas, a ler, a observar o movimento da vida, a meditar. Via os novos Marianas a começar as suas próprias jornadas, com a cabeça baixa e a incerteza nos olhos, e sentia um profundo respeito pela sua coragem. E às vezes oferecia um sorriso encorajador, sem palavras, uma pequena chama de esperança para aqueles que apenas começavam a sentir o poder da mudança. A transformação de Mariana não foi um final feliz de conto de fadas, mas sim a construção de uma vida autêntica e consciente. Ela não era perfeita, não tinha um corpo de revista, nem uma mente sempre imperturbável. Mas era real, era humana e estava em constante evolução. Havia encontrado a paz interior na consistência, na autoaceitação e na certeza de que o seu bem-estar era uma responsabilidade diária, um compromisso de amor próprio. A sua vida social reflorira. Já não se isolava nem recusava convites. Encontrava-se com amigos para caminhar, para cozinhar juntos, para explorar novos sítios. O Miguel, ao vê-la, comentara com um sorriso largo: "Mariana, tua luz voltou! Aliás, está mais brilhante do que nunca." E ela sabia que era verdade. Aquela luz que parecia ter se extinguido no meio da confusão do mercado tinha sido reacendida e agora brilhava mais forte do que nunca, alimentada pela sabedoria do seu corpo, pela clareza da sua mente e pela paz do seu espírito. A sua jornada provava que a saúde não era apenas a ausência de doença, mas a presença vibrante de vida em cada respiração, em cada movimento, em cada escolha. Essa era a sua maior conquista. Essa era a sua maior conquista. A luz de Mariana, mais brilhante do que nunca, não era apenas visível para Miguel. Irradiava, de forma sutil mas inegável, para todos aqueles que a rodeavam. Naquele encontro num café na Graça, com o Tejo a cintilar à distância, a conversa fluíra de forma tão natural e descontraída que Mariana se surpreendera. Miguel, que a conhecia desde os tempos de faculdade, sempre fora uma presença constante, um amigo leal que testemunhara a sua espiral descendente e agora a sua ressurgência. A sério, Mariana, ele insistira, os seus olhos azuis a brilhar com genuína admiração. "Há algo diferente em ti. Uma calma, uma alegria que eu não via há anos." "O que aconteceu?" Mariana sorriu, o coração leve. Era uma pergunta simples, mas a resposta era complexa, tecida de 1000 pequenos atos de escolha diária. "Aconteceu que me escolhi a mim, Miguel." Ela disse, tomando um gole do seu chá de gengibre, o calor a espalhar-se pelo seu peito. "Deixei de lutar contra mim mesma e comecei a ouvir-me. O corpo, a mente, o espírito, eles falam conosco, sabes? Nós é que muitas vezes não queremos escutar." Miguel, que tendia a ser mais cético e pragmático, ouvia-a com uma atenção invulgar. "Isso soa uma daquelas coisas de autoajuda que as pessoas leem", ele comentou, mas sem qualquer tom de troça, mais como uma observação curiosa.
Mas em ti parece real, não é conversa da treta. Ela riu. Não, não é. É a realidade, dos pés bem assentes na terra, dos quilômetros corridos em Monsanto, dos vegetais coloridos que enchem a minha cozinha, das respirações profundas quando o caos tenta tomar conta. É a realidade de acordar e sentir-me grata pela oportunidade de viver mais um dia. A conversa estendeu-se, abordando as pequenas e grandes mudanças. Ela falou da paz que encontrava nas suas corridas matinais, da satisfação de cozinhar refeições simples e nutritivas, da forma como a meditação a ajudava a gerir a ansiedade que antes a paralisava. Miguel partilhou as suas próprias lutas com o estresse do trabalho e a dificuldade em manter uma rotina saudável. Havia uma nova profundidade na sua amizade, um terreno comum de vulnerabilidade e autodescoberta que antes não existia. Ele mencionou a sua própria curiosidade em experimentar algumas das técnicas de mindfulness que ela descrevera. Talvez um dia destes me junte a ti para uma caminhada em Monsanto, ele propôs, e Mariana sentiu uma pontada de esperança. Não pela companhia em si, mas pela ideia de que a sua jornada pudesse inspirar outros a encontrar o seu próprio caminho. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol espreitar no horizonte, Mariana já estava de pé. O despertador suave do seu telemóvel não a acordara com um sobressalto, mas com uma melodia calma que se fundia com a quietude da madrugada. Vestiu o seu equipamento de corrida com a familiaridade de um segundo ritual. As meias macias, os calções leves, a t-shirt respirável. Os tênis, bem atados, pareciam aguardar a jornada. Desceu as escadas do seu prédio na Penha de França. O eco dos seus passos no silêncio do edifício. Lá fora, o ar fresco de Lisboa, ainda sem o burburinho do trânsito, era uma carícia. Ela caminhou alguns minutos até apanhar o autocarro que a levaria até Monsanto, preferindo a calma da viagem matinal à necessidade de ter carro. No autocarro, quase vazio, observava a cidade a despertar, as luzes das janelas a acenderem-se uma a uma, como pequenos pontos de esperança. A cada paragem, mais um punhado de pessoas se juntava, mas o ambiente permanecia sereno. Ao chegar à entrada do Parque Florestal, o céu começava a clarear num degradê de azuis e roxos pálidos. O cheiro à terra úmida e a eucalipto era inebriante, um perfume natural que purificava os pulmões. Ela começou com uma caminhada aquecendo, os músculos a despertarem gradualmente. O caminho de terra batida sob os seus pés era um convite à exploração. Não havia pressa. Os primeiros raios de sol começaram a filtrar-se pelas copas densas dos pinheiros e sobreiros, pintando o chão com manchas douradas e sombras longas e dançantes. O canto dos pássaros, antes esporádico, agora era um coro vibrante, uma sinfonia da natureza a saudar o novo dia. Mariana respirava fundo, expandindo o peito, sentindo o ar puro preencher cada alvéolo dos seus pulmões. A cada expiração, libertava as últimas névoas do sono e qualquer resquício de preocupação. Ela escolhia um percurso diferente a cada dia, ou variações do mesmo, para manter a mente desperta e os músculos desafiados. Hoje, optou por um trilho que subia suavemente, oferecendo vistas espetaculares sobre a cidade à medida que ganhava altitude. As suas pernas moviam-se com uma cadência rítmica e confiante. Cada passo era deliberado, cada impulso um lembrete do seu progresso. Não pensava em quão longe tinha de ir, apenas no presente, no ritmo da sua respiração. Na sensação do vento leve na pele, na dança das folhas ao seu redor. Em determinado ponto, parou num pequeno miradouro natural, uma clareira onde a vista se abria sem obstáculos sobre a vastidão de Lisboa. A cidade estendia-se a seus pés, ainda envolta num véu de névoa matinal que se dissolvia lentamente. O castelo de São Jorge despontava majestoso ao longe.
as telhas vermelhas contrastando com o azul cada vez mais intenso do céu. O rio Tejo brilhava como uma fita prateada, refletindo a luz dourada do sol nascente. Era uma paisagem que antes a esmagava com a sua escala e complexidade, mas agora, vista de cima, era um testamento à resiliência e beleza da vida. Sentiu uma profunda ligação a esta cidade, não como um fardo, mas como uma parte integrante da sua própria redescoberta. Fechou os olhos por um momento, absorvendo a magnitude do momento, sentindo a gratidão inundá-la. Depois da corrida, um duche frio revigorava-a, acordando completamente o corpo. A sua cozinha, antes um espaço funcional e pouco utilizado, transformara-se no coração da casa. As bancadas, limpas e arrumadas, esperavam pelos ingredientes frescos do dia. Mariana gostava de preparar o pequeno almoço com calma, um ritual de carinho para consigo mesma. Hoje seria um smoothie verde vibrante, com espinafres, banana, maçã, sementes de chia e um toque de gengibre fresco, acompanhado de uma taça de iogurte natural com frutos vermelhos e granola caseira. Os aromas enchiam o ar. O doce da fruta, o terroso do espinafre, o picante do gengibre. Comer não era mais uma corrida contra o tempo ou uma tentativa de preencher um vazio, mas uma experiência consciente, um ato de nutrição e prazer. Mastigava lentamente, saboreando cada pedacinho, prestando atenção às texturas e aos sabores, sentindo a energia a fluir para cada célula do seu corpo. A sua vida profissional também sentira os efeitos da transformação. Mariana trabalhava como designer gráfica numa agência de publicidade, um ambiente que antes considerava estressante e implacável. Os prazos apertados, as exigências dos clientes e a pressão para a criatividade constante eram uma fonte interminável de ansiedade. No entanto, agora a sua abordagem mudara. Em vez de se deixar consumir pela urgência, aplicava suas técnicas de mindfulness no escritório. Pequenas pausas para respirar profundamente antes de reuniões importantes, momentos para se afastar do ecrã e focar-se em algo distante, ou simplesmente observar os seus pensamentos sem julgamento quando se sentia sobrecarregada. Descobriu que a sua criatividade fluía mais livremente quando estava em paz, quando não tentava forçar as ideias. As suas propostas tornaram-se mais inovadoras, a sua comunicação mais clara e a sua capacidade de colaborar com a equipa melhorou drasticamente. Os colegas notaram a diferença. Ana, a sua colega de secretária, comentara: "Mariana, estás sempre tão zen agora. Qual é o teu segredo? Lembra-me a Mariana dos primeiros anos, antes de o estresse te consumir." Era um comentário agridoce, um lembrete de quem ela fora, mas também a confirmação de quem se tornara. Numa tarde particularmente desafiadora, com um cliente a mudar os requisitos de uma campanha pela terceira vez e o prazo a encolher, Mariana sentiu a antiga sensação de aperto no peito a tentar regressar. Os pensamentos de "não vou conseguir", "isto é demais para mim", começaram a surgir. Mas em vez de se deixar arrastar para o turbilhão do pânico, ela agiu. Levantou-se da secretária, caminhou até a janela e olhou para a rua movimentada abaixo. Fechou os olhos, respirou fundo 5 vezes, prestando atenção ao movimento do ar a entrar e a sair. Em cada expiração, visualizou a tensão a sair do seu corpo. Quando abriu os olhos, a sensação de aperto diminuíra significativamente. Ela não estava calma como um lago sereno, mas o turbilhão transformara-se numa ondulação mais suave. Voltou para a secretária e, em vez de tentar resolver tudo de uma vez, dividiu o problema em pequenos passos gerenciáveis. Enviar um e-mail de confirmação ao cliente, falar com a equipa sobre a nova abordagem, reajustar o cronograma,
A ansiedade não desaparecera, mas a sua resposta a ela era agora uma de ação consciente e resiliência, não de paralisia. A sua vida social continuava a florescer, não apenas com amigos antigos, mas com novas ligações. Através das suas corridas em Monsanto, conheceu um pequeno grupo de entusiastas que se reuniam regularmente. Com eles, partilhava não só os quilômetros, mas também as histórias de vida, os desafios e as alegrias. As conversas eram mais profundas, a partilha mais genuína. Com o tempo, estas pessoas tornaram-se mais do que meros companheiros de corrida. Era uma comunidade de apoio, pessoas que de alguma forma estavam também em busca de uma vida mais autêntica e conectada. Uma das novas amizades que cultivou foi com Sofia, uma arquiteta energética e apaixonada por nutrição holística. Sofia partilhava o amor de Mariana por cozinhar e experimentar novos ingredientes. Juntas, frequentaram workshops de culinária saudável, exploraram mercados biológicos fora do circuito turístico e organizaram jantares temáticos em suas casas. Nesses encontros, a comida era o centro, mas a conversa ia muito além dos pratos. Falavam sobre os desafios de manter um estilo de vida consciente num mundo agitado, sobre a importância do autocuidado, sobre sonhos e aspirações. Num desses jantares, na casa de Mariana, o aroma de caril de vegetais com leite de coco e especiarias frescas pairava no ar. Sofia, sentada à mesa, observava Mariana enquanto ela finalizava os pratos. "Sabes, Mariana", Sofia começou, "lembro-me de quando te conheci, há uns meses. Eras diferente, parecias mais contida. Agora, irradias uma confiança tão bonita." Mariana serviu-lhe um prato fumegante, o vapor a aquecer o seu rosto. Sim, era verdade. Vivia como que na defensiva. Tinha medo de falhar, medo de não ser suficiente. E acabava por não ser nada daquilo que queria. Refletiu por um instante. Aprendi que a verdadeira confiança não vem de não ter falhas, mas de as aceitar e de continuar a seguir em frente, mesmo com elas. A conversa com Sofia e a nova comunidade de corredores e amantes da comida saudável trouxeram a Mariana uma sensação de pertença que não sentia há muito tempo. Percebeu que parte da sua ansiedade e isolamento anteriores vinha da sensação de que tinha de enfrentar tudo sozinha. Agora tinha uma rede de apoio, pessoas que a compreendiam e que a encorajavam. O Jardim da Estrela, o seu santuário de mudança, continuava a ser um local de refúgio e reflexão. Ela gostava de ir para lá nas tardes de folga, com um livro ou apenas para se sentar e observar. O banco sob a sombra das árvores antigas era o seu lugar preferido. Via os miúdos a correr, os casais a namorar, os idosos a ler o jornal, e via, por vezes, pessoas que lhe recordavam a sua antiga versão. Olhares ansiosos, ombros curvados, passos arrastados. Ela não os abordava, mas oferecia um sorriso, uma pequena vênia silenciosa, uma mensagem sem palavras de que a mudança era possível, que a luz podia regressar. Era um gesto de compaixão, uma extensão da autoaceitação que havia encontrado. Numa dessas tardes, enquanto lia um romance, notou uma mulher sentada num banco próximo. A mulher parecia absorta nos seus pensamentos, o olhar fixo no chão, as mãos apertadas no colo. Havia uma tristeza palpável nela. Mariana sentiu um reconhecimento instantâneo, uma conexão silenciosa com a dor que a mulher irradiava. Não era o seu lugar interferir, mas o seu coração sentiu um impulso. Quando a mulher se levantou para ir embora, Mariana ergueu o olhar e os seus olhos cruzaram-se por um instante. Mariana ofereceu-lhe um sorriso suave, caloroso, sem expectativa. A mulher, surpresa, hesitou e depois muito levemente retribuiu o sorriso, um vislumbre de alívio no seu rosto. Foi um momento fugaz, mas significativo.
Mariana sabia que, por vezes, um pequeno gesto de reconhecimento de um estranho podia ser o ínfimo raio de luz que alguém precisava para não se sentir completamente sozinho. A sua relação com o sono também tinha sido revolucionada. Antes, as noites eram um campo de batalha. A mente acelerada, as preocupações a girar em loop, a insônia a instalar-se, deixando-a exausta e irritadiça no dia seguinte. Agora o sono era um amigo, um aliado na sua jornada de bem-estar. Graças à atividade física regular, à alimentação equilibrada e às práticas de mindfulness, Mariana adormecia com mais facilidade e desfrutava de um sono mais profundo e reparador. Criara um ritual noturno. Um chá de camomila, algumas páginas de um livro Nunca ao telemóvel e uma breve meditação de gratidão. Deitava-se na cama, respirava fundo e pensava em 3 coisas pelas quais estava grata naquele dia. Este simples exercício desviava sua mente das preocupações e preenchia de sentimentos positivos, abrindo caminho para um sono tranquilo. As manhãs, antes temidas, eram agora aguardadas com antecipação. Mariana percebera que a saúde não era apenas a ausência de doença, mas uma presença vibrante de vida em cada respiração, em cada movimento, em cada escolha. Era a capacidade de sentir alegria, de enfrentar desafios com resiliência, de se conectar com os outros de forma autêntica, de encontrar significado na rotina. A sua maior conquista não era ter atingido um objetivo específico de peso ou de aptidão física, mas ter construído uma vida onde o seu bem-estar era uma prioridade inegociável, um compromisso diário de amor próprio. A história de Mariana não tinha um ponto final. Era uma jornada contínua, com altos e baixos, aprendizagens e recaídas menores, mas sempre com a bússola apontada para a autoaceitação e o crescimento. Ela não se iludia com a ideia de perfeição. Sabia que a vida era intrinsecamente imperfeita, cheia de surpresas e desafios inesperados. Mas tinha desenvolvido as ferramentas e a mentalidade para navegar por essas águas com mais graça e menos sofrimento. Um dia, ao preparar o jantar, ligou o rádio e uma canção antiga, que ela costumava adorar nos tempos da sua juventude, começou a tocar. Automaticamente, Mariana começou a cantarolar e a dançar enquanto picava legumes. Era uma melodia animada, cheia de energia, e ela sentiu-se completamente livre e feliz naquele momento simples. O seu corpo, antes um estranho, agora respondia com fluidez e alegria à música. De repente, lembrou-se de um tempo não muito distante em que tal espontaneidade seria impensável. A sua mente estaria demasiado preocupada com a lista de tarefas, ou com o que deveria ter feito, ou com o que os outros poderiam pensar. Estaria demasiado presa na sua própria cabeça para permitir que a música tomasse conta. Este pequeno momento de dança na cozinha foi um lembrete vívido do quão longe tinha chegado. A liberdade que sentia não era a ausência de problemas, mas a capacidade de encontrar alegria e presença mesmo no meio da vida cotidiana. A sua casa também refletia a sua transformação. Antes, era um espaço desordenado, com pilhas de papéis, roupas por arrumar e uma sensação geral de desorganização que espelhava o seu estado interior. Agora, embora não fosse obsessivamente minimalista, a casa era um santuário de calma. Cada objeto tinha o seu lugar. A cozinha estava sempre impecável após as refeições, e a luz natural entrava sem obstáculos. Criara um pequeno canto de meditação na sala de estar, com uma almofada no chão, algumas velas e um difusor de óleos essenciais. Era ali que começava e terminava muitos dos seus dias, um espaço sagrado para se reconectar consigo mesma. Essa ordem externa trazia uma paz interior, uma sensação de que tudo estava no seu devido lugar. Uma nova paixão que Mariana descobrira era a jardinagem.
Começou com algumas plantas em vasos na varanda, ervas aromáticas para usar na cozinha e algumas flores coloridas. Cuidar delas tornara-se uma meditação em si. Observar o crescimento de uma pequena semente, regar as plantas com carinho, podar as folhas secas, era um processo que a conectava à natureza de uma forma ainda mais profunda. A terra nas suas mãos, o cheiro das folhas frescas, a paciência necessária para esperar pelo florescer de uma flor, tudo isso a ensinava sobre a vida, sobre o ciclo de crescimento e renovação. Era um lembrete constante de que, assim como as plantas, ela também precisava de luz, água, nutrientes e tempo para florescer. Esta nova relação com a natureza estendeu-se para além da sua varanda. Começou a participar em iniciativas de voluntariado ambiental em Monsanto e noutros parques da cidade, ajudando na limpeza de trilhos, na plantação de árvores e na sensibilização para a importância da conservação. Descobriu uma profunda satisfação em contribuir para o bem-estar do seu ambiente, sentindo-se parte de algo maior. Trabalhar em grupo, ombro a ombro com outros voluntários, trocando sorrisos e conversas enquanto plantavam novas árvores ou recolhiam lixo, era uma experiência que a preenchia de alegria e propósito. A sua família, que morava noutra cidade, notou as mudanças de Mariana nas suas visitas ocasionais. A mãe, sempre preocupada com a filha, não conseguia esconder o seu alívio. Mariana, estás tão diferente, ela disse durante um almoço de domingo, com os olhos marejados de emoção. Mais magra sim, mas é a tua energia que mudou. Pareces em paz. O pai, mais reservado, apenas sorria e assentia, mas os seus abraços eram mais longos e apertados. Ela partilhou com eles as suas aprendizagens, sem impor, mas com a sinceridade de quem encontrou algo valioso. Falou sobre a importância de ouvir o corpo, de encontrar o prazer na comida saudável, de respirar. A sua avó, uma mulher sábia e de poucas palavras, observava-a com um brilho nos olhos. Sempre soube que havias de encontrar o teu caminho, minha neta. Ela sussurrou um dia: tens uma alma forte. Essas palavras ressoaram em Mariana, confirmando que a sua transformação não era apenas uma mudança externa, mas uma profunda redescoberta da sua essência. Numa dessas visitas familiares, Mariana teve um vislumbre da sua antiga relação com a comida. A sua tia-avó, conhecida pelos seus doces e sobremesas tradicionais, insistiu para que ela comesse uma fatia generosa de um bolo de nozes e ovos. Antes, Mariana teria comido por obrigação ou por culpa, ou então teria cedido a um impulso de excesso. Mas agora, ela pegou numa pequena fatia, saboreou cada mordida, apreciando a riqueza do sabor e a história que o bolo carregava, sem culpa ou restrição excessiva. Está delicioso, tia, ela disse com um sorriso genuíno e depois sentiu-se satisfeita. Não precisava de mais. Era a liberdade de desfrutar sem ser dominada. Era a intuição a falar, a guiar as suas escolhas, em vez das regras rígidas ou dos impulsos descontrolados. A sua mente, antes um campo de batalha, tornara-se um jardim, onde ela aprendera a cultivar pensamentos úteis e a desenterrar as ervas daninhas da negatividade. A prática de journaling, escrever um diário, tornara-se uma ferramenta poderosa para processar emoções, identificar padrões de pensamento e celebrar pequenas vitórias. Todas as manhãs, depois da meditação, ela dedicava alguns minutos a escrever. Não era sobre relatar eventos, mas sobre explorar o seu mundo interior, os seus medos, os seus sonhos, as suas reflexões sobre a vida. Era uma forma de dar voz aos seus sentimentos, de os reconhecer e de os deixar ir, sem se prender a eles. Era um registro da sua evolução, uma prova tangível da jornada que estava a percorrer.
Um dos maiores desafios que enfrentou depois de sua transformação inicial, mas que a impulsionou ainda mais, foi uma mudança inesperada na agência onde trabalhava. O diretor criativo, uma figura inspiradora mas também exigente, saiu, e a agência passou por um período de incerteza e reestruturação. Muitos colegas sentiram-se abalados. A ansiedade no escritório tornou-se palpável. Mariana, no entanto, viu-se a si mesma a reagir de forma diferente. Claro que sentiu a incerteza, a preocupação com o futuro, mas não se deixou arrastar pela corrente do pânico coletivo. Em vez disso, focou-se no que podia controlar: a qualidade do seu trabalho, a sua atitude, o apoio aos seus colegas. Numa reunião de equipa particularmente tensa, com o novo diretor a apresentar mudanças drásticas, Mariana sentiu a energia pesada na sala. Mas em vez de se encolher, ela respirou fundo, lembrou-se do seu ancoramento no presente e da sua capacidade de resiliência. Levantou a mão e, com uma voz calma e segura, propôs uma solução inovadora para um dos desafios apresentados. A sua intervenção não só demonstrou a sua competência, mas também trouxe um novo fôlego à discussão, quebrando a tensão. Aquele momento foi um testemunho do seu crescimento. Antes, ela teria temido falar, preocupada com a crítica. Agora, a sua voz tinha um propósito, e a sua autoconfiança permitia-lhe partilhar as suas ideias de forma assertiva e construtiva. Ela não procurava a aprovação externa, mas confiava na sua própria capacidade e intuição. A sua contribuição foi bem recebida e ela sentiu uma onda de orgulho, não por ser o centro das atenções, mas por ter agido em alinhamento com os seus valores e com a sua força interior. A reestruturação acabou por trazer novas oportunidades. Mariana, com a sua nova postura e as suas ideias frescas, foi convidada a liderar uma pequena equipa num projeto piloto, explorando novas abordagens de marketing digital com foco em bem-estar e sustentabilidade. Era um desafio que a empolgava profundamente, pois alinhava-se perfeitamente com os seus próprios valores e com a sua jornada pessoal. O projeto exigia criatividade, colaboração e uma capacidade de adaptação constante, qualidades que ela havia desenvolvido e refinado. Ela abraçou a oportunidade com entusiasmo, sabendo que este era mais um passo na sua evolução, não apenas como profissional, mas como indivíduo. A sua intuição, antes abafada pelo ruído da ansiedade e das expectativas externas, tornara-se a sua bússola mais fiável. Não era uma voz que gritava ordens, mas um sussurro gentil que a guiava nas suas escolhas, grandes e pequenas. Desde decidir qual caminho seguir em Monsanto até a forma como abordava um conflito no trabalho, ou mesmo que tipo de alimento o seu corpo realmente ansiava. Aprendera a discernir a diferença entre a voz da intuição e a voz do medo ou do ego. Era uma escuta ativa, uma confiança profunda no seu próprio conhecimento interior. Um exemplo disso foi quando uma amiga antiga, Kátia, que estava a passar por um período difícil, a contactou para desabafar. Kátia estava exausta, sobrecarregada com o trabalho e a vida familiar, e sentia-se presa numa rotina de infelicidade. Mariana ouviu-a com paciência e empatia, sem julgamento, sem oferecer soluções rápidas. A sua intuição disse-lhe que Kátia não precisava de conselhos, mas sim de ser vista e ouvida. Depois de Kátia terminar de falar, Mariana simplesmente disse: Kátia, estou aqui para ti. Não precisas de carregar tudo sozinha. Se precisares de ajuda com alguma coisa prática ou apenas de uma companhia para uma caminhada ou para cozinhar, diz-me. Essa oferta de presença e apoio genuíno foi exatamente o que Kátia precisava. Nos dias que se seguiram, Mariana encontrou-se com Kátia para um almoço leve e para uma caminhada no Jardim da Estrela.
Não houve pressão, apenas a oferta de um espaço seguro e de uma amizade sólida. Aos poucos, Kátia começou a partilhar mais, a considerar pequenas mudanças na sua própria vida, inspirada pela calma e resiliência que via em Mariana. A ajuda não veio de um grande gesto, mas de uma série de pequenas ações, guiadas pela intuição de Mariana e pela sua capacidade de se conectar de forma autêntica. A sua conexão com o corpo aprofundara-se muito além da corrida e da alimentação. Mariana começou a explorar o yoga, não como um exercício para perder peso, mas como uma prática de união entre o corpo e a mente. As posturas, as sequências, a respiração consciente, tudo a ajudava a sentir-se mais enraizada, mais presente. Descobriu que o yoga a ajudava a libertar tensões que nem sabia que existiam, a aumentar a sua flexibilidade física e mental e a cultivar uma ainda maior consciência corporal. As aulas de yoga tornaram-se mais um pilar na sua rotina de bem-estar, um espaço para se mover com intenção, para honrar o seu corpo e para encontrar quietude no movimento. E não era apenas o yoga, mas a simples alegria de se mover. Por vezes, encontrava-se a dançar na sala de estar ao som da música ou a dar pequenos saltos de alegria enquanto caminhava pela rua. O seu corpo, que antes era uma fonte de vergonha e desconforto, tornara-se um veículo de expressão, de prazer e de força. Ela vestia roupas que a faziam sentir confortável e confiante, sem se preocupar com tendências ou com o que os outros pensavam. A sua autoimagem já não era refém de padrões externos, mas sim um reflexo da sua aceitação interna. O seu interesse em nutrição e bem-estar levou-a a aprofundar os seus conhecimentos. Começou a ler livros sobre medicina integrativa, sobre a conexão entre o intestino e o cérebro, sobre o poder das plantas e dos alimentos integrais. Não era para se tornar uma especialista, mas para entender melhor o seu próprio corpo e para fazer escolhas mais informadas. Esta aprendizagem era um prazer em si, alimentando a sua curiosidade e expandindo a sua visão de saúde. Percebeu que cada pessoa era um universo único e que não existia uma dieta perfeita ou um exercício perfeito, mas sim um caminho individual de autodescoberta e de escuta interna. Mariana começou a sentir um desejo crescente de partilhar o que aprendera. Não de forma prescritiva, mas como uma partilha de experiência. Pensou em criar um pequeno blog ou um perfil nas redes sociais, não para se tornar uma influenciadora, mas para documentar a sua jornada, as suas receitas, as suas reflexões, as suas descobertas. Era uma forma de externalizar o seu processo, de talvez chegar a outras Marianas que pudessem estar a lutar com os mesmos desafios que ela enfrentara. Era um ato de serviço, uma extensão da sua própria cura. A ideia borbulhava na sua mente, um projeto de paixão que ia além do seu trabalho diário, um caminho para dar voz à sua autenticidade. À medida que o tempo passava, Mariana compreendeu que a paz interior não era um destino final, mas uma prática contínua. Havia dias bons e dias menos bons. Dias em que a energia era abundante e dias em que a exaustão se fazia sentir. Dias de clareza e dias de nevoeiro mental. Mas a diferença era a forma como ela respondia a esses dias. Em vez de se autoflagelar pela falta de perfeição, ela praticava a autocompaixão. Se falhava um treino, não se recriminava, simplesmente voltava à rotina no dia seguinte. Se comia algo menos saudável, desfrutava-o sem culpa e voltava às suas escolhas nutritivas. A consistência, não a perfeição, era a chave. A sua vida financeira também se tornara mais consciente. Antes, a ansiedade levava a gastos impulsivos e desnecessários, uma tentativa de preencher vazios emocionais com bens materiais.
Agora, com uma maior clareza mental e uma sensação de abundância interior, as suas escolhas financeiras eram mais ponderadas. Ela investia em experiências que a enriqueciam, em alimentos de qualidade, em livros, em aulas de yoga, em viagens com amigos. Valorizava a simplicidade e a qualidade em vez da quantidade. Descobriu que ter menos coisas trazia mais liberdade, menos desordem e uma maior capacidade de focar-se no que realmente importava. Não era sobre privação, mas sobre priorização e intencionalidade. Num fim de semana, ela decidiu fazer uma pequena viagem de autodescoberta, sozinha. Pegou no comboio e foi até Évora, no Alentejo. Queria explorar uma nova paisagem, absorver a história e a calma daquela cidade muralhada. Passou os dias a caminhar pelas ruas estreitas, a visitar a Capela dos Ossos, uma experiência curiosa e reflexiva sobre a impermanência, a provar a gastronomia local com atenção plena e a sentar-se nas praças a observar a vida passar. Esta viagem solitária não foi de solidão, mas de profunda companhia consigo mesma. Era uma forma de testar a sua autonomia, a sua capacidade de encontrar alegria e significado na sua própria presença. Voltou de Évora com uma renovada sensação de conexão interior, com a certeza de que a sua felicidade não dependia de circunstâncias externas, mas da sua própria capacidade de cultivar a paz e a gratidão onde quer que estivesse. A sua capacidade de lidar com as críticas também se transformara. Antes, um comentário negativo podia abalá-la profundamente. Agora, embora ainda sentisse uma pontada ocasional, ela conseguia ver as críticas com mais distância. Conseguia discernir entre o feedback construtivo e as projeções alheias. Sabia que não podia agradar a todos e que a sua validação vinha de dentro, não de fora. Desenvolveu uma pele mais grossa, mas não um coração mais duro. Pelo contrário, o seu coração estava mais aberto, mais compassivo, mas também mais protegido por uma barreira de autoconfiança. Mariana estava a tornar-se uma mulher não apenas feliz, mas sábia. A sua sabedoria não vinha de livros ou de gurus, mas da experiência vivida, da sua própria jornada de autodescoberta e de cura. Ela aprendera que a vida é um constante desdobrar, um rio em fluxo, e que a verdadeira arte de viver é aprender a nadar com a corrente, a abraçar as mudanças, a encontrar a beleza na imperfeição e a luz mesmo nas sombras. E essa ela sabia. Era a sua verdade mais profunda, a sua maior conquista, e o legado que desejava continuar a construir e a partilhar. A sua luz, que Miguel tão bem descrevera, não era apenas um brilho momentâneo, mas uma chama constante e inextinguível, alimentada pela sua alma em constante evolução. Os seus amigos mais próximos, como Sofia e Miguel, passaram a ser confidentes e testemunhas do seu contínuo crescimento. Miguel, de facto, cumpriu a sua promessa e, numa manhã de sábado particularmente solarenga, juntou-se a Mariana para uma caminhada em Monsanto. Ele confessou que, inicialmente, sentiu-se um pouco desajeitado com a ideia, mais habituado a ginásios fechados, mas que a experiência o surpreendeu. O ar puro, o silêncio quebrado apenas pelo chilrear dos pássaros e o som dos seus próprios passos, a vista de Lisboa a espreitar entre as árvores, tudo isso teve um efeito calmante e revigorante que ele não esperava. Mariana não o pressionou, apenas partilhou o seu espaço e a sua paz. Conversaram sobre o trabalho, sobre as suas vidas e, pela primeira vez, Miguel abriu-se um pouco mais sobre as suas próprias ansiedades e a dificuldade em desligar-se do estresse. Foi um momento de genuína conexão e Mariana sentiu-se feliz por poder partilhar aquela parte do seu mundo com alguém que lhe era tão querido. A semente fora plantada. Sofia, por outro lado,
tornara-se uma espécie de parceira criativa. Com ela, Mariana começou a explorar a ideia de pequenos workshops de culinária saudável, a serem realizados na sua própria cozinha ou em pequenos espaços alugados. A ideia não era ambiciosa em termos financeiros, mas sim de partilha de conhecimento e de inspiração. Juntas, planearam menus, testaram receitas e idealizaram a atmosfera que queriam criar. Acolhedora, educativa e divertida. O primeiro workshop, focado em refeições rápidas e nutritivas para a semana, esgotou em poucos dias, para surpresa e alegria de ambas. Ver os participantes a aprender, a rir, a partilhar as suas próprias experiências e a sair com novas competências e uma renovada paixão pela cozinha saudável, preencheu Mariana de um profundo sentido de propósito. Ela estava a usar a sua jornada não apenas para si, mas para iluminar o caminho de outro. Este novo projeto de workshops de culinária foi um catalisador para outras ideias. Mariana percebeu que as pessoas ansiavam por uma abordagem mais holística à saúde, que fosse além da dieta e do exercício. Havia uma sede de conhecimento sobre mindfulness, sobre gestão do estresse, sobre a importância do sono e da autocompaixão. Ela começou a pensar em como poderia integrar estes pilares nos seus workshops, ou talvez criar novos formatos, como pequenos retiros urbanos de um dia, combinando a culinária com sessões de mindfulness e caminhadas na natureza. O entusiasmo era contagiante, e ela sentia-se mais viva do que nunca, impulsionada por esta nova direção. A sua confiança na sua própria voz e nas suas experiências cresceu. Decidiu finalmente avançar com a ideia do blog pessoal. Chamou-lhe O Caminho da Luz Interior, uma homenagem à sua própria jornada e à metáfora da luz que Miguel vira nela. Não havia pretensão de perfeição, apenas a honestidade de partilhar o que aprendera. No blog, ela escrevia sobre as suas corridas em Monsanto, as suas receitas favoritas, os desafios que enfrentava e as ferramentas que a ajudavam, as suas reflexões sobre a vida e a gratidão. Publicava fotos coloridas dos seus pratos, do nascer do sol no parque, do Jardim da Estrela. A resposta foi surpreendente. Pessoas de diferentes partes do mundo começaram a ler, a comentar, a partilhar as suas próprias histórias. Era uma comunidade que se formava, uma rede de apoio e inspiração mútua, tudo a partir da sua pequena partilha. Um dia, recebeu uma mensagem no blog de uma mulher que se identificou como a Senhora do Jardim da Estrela, a quem Mariana oferecera um sorriso. A mensagem dizia: "Olá, Mariana! Não sei se te lembras de mim, mas estive sentada perto de ti no Jardim da Estrela há uns meses. Eu estava num poço e o teu sorriso foi um pequeno raio de sol que me deu coragem para procurar ajuda. Depois encontrei o teu blog e percebi que eras tu. A tua história inspirou-me imenso. Estou agora a começar a minha própria jornada." Obrigada. Mariana sentiu uma onda de emoção. As suas lágrimas de gratidão escorreram, um testemunho do poder invisível da conexão humana e da forma como um pequeno gesto podia reverberar tão longe. A sua luz, afinal, estava a alcançar mais longe do que ela alguma vez imaginou. Esta validação era diferente da aprovação externa que antes buscava. Era a confirmação de que a sua autenticidade e vulnerabilidade tinham um impacto positivo no mundo. A vida de Mariana estava a desdobrar-se de uma forma que ela nunca poderia ter planeado. De uma existência marcada pela ansiedade e pela insatisfação, ela estava a construir uma vida de propósito, de conexão e de alegria autêntica. Não era a ausência de desafios, mas a capacidade de os enfrentar com graça e de encontrar oportunidades de crescimento em cada esquina. A sua jornada provava que a transformação era possível, que a saúde era um estado vibrante de ser e que a maior conquista era, de facto, viver uma vida alinhada com a sua verdade interior
Uma vida onde a sua luz podia brilhar livremente e inspirar outros a encontrar a sua própria. Ela continuava a acordar ao nascer do sol, a correr, a cozinhar, a meditar, mas agora cada um desses rituais tinha uma camada extra de significado, um eco de gratidão e de propósito que a impulsionava para o futuro. A sua história era um testamento vivo ao poder da escolha, da resiliência e do amor próprio, e ela sabia que estava apenas a começar a escrever os próximos capítulos. Os dias estendiam-se em semanas, as semanas em meses, e Mariana continuava a aprofundar a sua compreensão da sua própria complexidade. A monotonia, que antes era uma inimiga silenciosa que a empurrava para o desânimo e a inação, agora era vista como uma tela em branco onde a consistência podia pintar os seus hábitos mais valiosos. As suas manhãs, com as caminhadas ou corridas em Monsanto, tornaram-se o ponto de partida inegociável para a sua sanidade e equilíbrio. Não eram apenas exercícios físicos, eram momentos de profundo mergulho no seu mundo interior, onde a natureza era a sua maior confidente. As árvores centenárias, com as suas raízes firmes na terra, eram como metáforas vivas da resiliência. O murmurar do vento nas folhas sussurrava segredos antigos, e o aroma da floresta limpava sua mente de qualquer ruído externo. Havia um pinheiro em particular, alto e majestoso, que Mariana carinhosamente chamava de o seu guardião. Muitas vezes, ao passar por ele, tocava no seu tronco rugoso, sentindo a energia da terra. Era um lembrete físico de que, assim como o pinheiro resistia às tempestades e aos anos, ela também tinha a capacidade de permanecer firme perante as adversidades da vida. O seu blog, O Caminho da Luz Interior, continuava a crescer em popularidade. As suas partilhas tornaram-se mais abrangentes, cobrindo não apenas as receitas e as rotinas de exercício, mas também as suas reflexões mais profundas sobre autoaceitação, sobre a gestão da imperfeição e sobre a busca de um propósito. Ela recebia e-mails de todo lado, com histórias de pessoas que, inspiradas pela sua abertura, estavam a fazer pequenas ou grandes mudanças nas suas próprias vidas. Respondia a cada um, sentindo a responsabilidade e a alegria de se conectar de forma tão significativa com pessoas que nunca tinha conhecido. Esta rede de apoio virtual era um espelho da sua própria jornada, uma prova de que a vulnerabilidade era de facto uma fonte de força. A sua vida social também evoluiu. Os jantares com amigos já não eram apenas sobre comida e conversa leve. Tornaram-se oportunidades para partilhar crescimento, para discutir ideias, para se apoiarem mutuamente nos desafios da vida. Com Sofia, os workshops de culinária floresceram. Passaram a oferecer não apenas workshops de receitas, mas também sessões de culinária consciente, onde os participantes aprendiam a prestar atenção plena ao processo de cozinhar, a sentir os ingredientes, a saborear cada etapa, transformando a cozinha num espaço de meditação ativa. A resposta foi tão positiva que Mariana e Sofia começaram a sonhar com a possibilidade de abrir um pequeno espaço próprio, um estúdio de bem-estar onde pudessem combinar aulas de yoga, workshops de culinária e palestras sobre mindfulness. Era um sonho ousado, mas que parecia cada vez mais alcançável, impulsionado pela sua paixão e pela crescente procura por uma vida mais intencional. Miguel, que inicialmente se mostrava cético, tornou-se um dos seus maiores apoiantes. Não só continuava a juntar-se a ela para caminhadas em Monsanto, agora mais regulares, como também começou a partilhar com ela as suas próprias descobertas em relação ao mindfulness. Sabes, Mariana, ele disse um dia, durante uma pausa na caminhada, ofegante, mas com um sorriso, experimentei aquelas apps de meditação que sugeriste. No início parecia treta,
mas de alguma forma estou a dormir melhor e a sentir-me menos estressado no trabalho. Quem diria? Havia um brilho de gratidão nos seus olhos que comoveu Mariana. Ver alguém que lhe era querido a encontrar o seu próprio caminho, mesmo que fosse um pouco mais cético, era uma das suas maiores alegrias. A sua amizade aprofundava-se, construída sobre um terreno de respeito mútuo e de partilha genuína. A sua paixão pela jardinagem também cresceu. A varanda do seu apartamento transformara-se num pequeno oásis verde com ervas aromáticas, pequenos vegetais e flores coloridas que atraíam abelhas e borboletas. Cuidar destas plantas, sentir a terra sob os seus dedos, observar os pequenos brotos a surgir e as flores a desabrochar, era uma fonte constante de maravilha e de conexão com os ciclos da vida. Havia algo intrinsecamente curativo em nutrir algo vivo, em testemunhar o seu crescimento lento e constante. Era um microcosmo do seu próprio crescimento. Um lembrete de que a paciência e o cuidado eram essenciais para qualquer floração. Mariana percebera que a verdadeira abundância não residia na acumulação de bens, mas na riqueza das suas experiências, na profundidade das suas ligações e na serenidade do seu espírito. Ela investia o seu tempo e energia em atividades que a preenchiam, em relações que a elevavam e em aprendizagens que a expandiam. Os seus gastos eram conscientes, alinhados com os seus valores. Ela doava parte do seu tempo e recursos a causas que a tocavam, como a proteção ambiental e o apoio a jovens com problemas de ansiedade. Era uma forma de retribuir, de estender a sua luz para além de si mesma. A sua capacidade de ouvir o seu corpo tornou-se quase uma segunda natureza. Se sentia uma pontada de dor num músculo durante uma corrida, em vez de ignorar, abrandava o ritmo ou parava para alongar. Se sentia um cansaço invulgar, permitia-se descansar sem culpa. Se ansiava por um determinado alimento, tentava entender o que o seu corpo realmente estava a pedir. Por vezes, não era o alimento em si, mas a nutrição ou a emoção associada. Esta escuta atenta era um ato contínuo de auto-amor, uma dança intuitiva entre as suas necessidades físicas e emocionais. Os desafios, claro, continuavam a surgir. Um projeto complicado no trabalho, uma pequena desavença com um amigo, um dia em que a motivação parecia ausente. Mas a forma como Mariana os abordava era agora radicalmente diferente. Em vez de se deixar submergir, ela ativava suas ferramentas. A respiração profunda, a observação dos pensamentos sem se identificar com eles, uma caminhada rápida para mudar o foco, uma conversa honesta com um amigo. Ela reconhecia que a vida era feita de altos e baixos e que a sua força não residia em evitar as dificuldades, mas em ter a resiliência para as enfrentar e a sabedoria para aprender com elas. Cada pequeno tropeço era uma oportunidade de reforçar a sua prática e de aprofundar a sua autoconsciência. Mariana sentia-se mais conectada consigo mesma do que nunca. Não era uma perfeição estática, mas uma evolução constante, um desabrochar contínuo. Ela era uma prova viva de que a transformação era uma jornada, não um destino, e que a cada passo, a cada escolha consciente, a sua luz interior brilhava com uma intensidade cada vez maior, iluminando não só o seu próprio caminho, mas também o de todos aqueles que tinham a sorte de se cruzar com ela. E essa era a sua maior inspiração. A certeza de que a vida era um presente a ser vivido plenamente, com gratidão e com um coração aberto à aventura da existência. A sua história era um poema em construção, uma ode à resiliência do espírito humano e à beleza da redescoberta de si mesma. A sua relação com o tempo também se transformara. Antes, o tempo era um inimigo, sempre escasso, sempre a correr.
Ela vivia numa constante sensação de urgência, sentindo que estava sempre a tentar apanhar algo que a escapava. Agora, o tempo era um aliado, um espaço para viver, para experimentar, para saborear. Aprender a abraçar a lentidão, a saborear os momentos presentes sem a necessidade de correr para o próximo. Uma chávena de chá quente de manhã, sem telemóvel. Uma conversa demorada com um amigo. Um olhar atento para as nuvens no céu. Estes pequenos momentos de presença tornaram-se tesouros, enchendo a sua vida de uma riqueza que o ritmo frenético de antes nunca lhe permitira sentir. Ela percebera que a verdadeira plenitude não era ter mais tempo, mas sim estar mais vezes no vezes tempo que tinha, em cada instante. A criatividade, que antes se manifestava de forma intermitente no seu trabalho de design, agora fluía em todas as áreas da sua vida. Desde a forma como arranjava os vegetais no prato para criar uma obra de arte comestível, até a forma como organizava o seu dia para otimizar a sua energia ou como encontrava soluções inovadoras para os desafios do dia a dia. A sua mente estava mais aberta, mais flexível, menos presa a padrões rígidos. O medo do julgamento, que a impedia de explorar novas ideias, diminuíra, dando lugar a uma curiosidade lúdica e a uma vontade de experimentar. Era como se, ao libertar-se das amarras da ansiedade, tivesse também libertado um vasto reservatório de energia criativa que esperava ser explorado. Esta nova espontaneidade manifestava-se em pequenas coisas. Um dia, enquanto estava no mercado da Ribeira, em vez de seguir a sua lista de compras habitual, deixou-se guiar pela intuição. Comprou um tipo de fruta exótica que nunca tinha experimentado, um vegetal de cor incomum e um novo tipo de queijo artesanal. Chegou a casa e, em vez de seguir uma receita, experimentou, combinando os sabores de forma inesperada. O resultado foi uma refeição deliciosa e surpreendente, um testemunho da alegria de explorar o desconhecido e de confiar nos seus próprios sentidos. Era um pequeno ato de aventura culinária que se tornara um reflexo da sua nova abordagem à vida. A sua casa tornou-se um refúgio ainda mais profundo. Não era apenas um local para dormir e comer, mas um santuário para a sua alma. Ela enchia de luz natural, de plantas verdes, de aromas suaves de óleos essenciais. O seu espaço de meditação na sala de estar era agora um altar pessoal, com pequenos objetos que a inspiravam. Uma pedra lisa que encontrara na praia, uma pena de pássaro de Monsanto, um pequeno caderninho de anotações com as suas reflexões mais importantes. A música calma preenchia o ambiente, e os livros sobre filosofia, bem-estar e espiritualidade enriqueciam a sua mente. Era um espaço que nutria a sua essência, que a apoiava na sua jornada. A sua capacidade de perdoar a si mesma e aos outros também se aprofundou. Antes carregava rancores e arrependimentos que pesavam sobre a sua alma. Agora entendia que perdoar não era esquecer, nem validar o que acontecera, mas libertar-se da carga emocional associada a esses eventos. Ela praticava o perdão como um ato de autocuidado, uma forma de se libertar do passado para poder viver plenamente o presente. Isso permitiu-lhe reconstruir algumas relações antigas que estavam abaladas e aprofundar as que já existiam, pois a sua autenticidade e vulnerabilidade convidavam os outros a serem igualmente abertos. A sua compreensão da felicidade também evoluiu. Não era um estado de euforia constante, nem a ausência total de problemas. A felicidade, para Mariana, era a capacidade de encontrar alegria nos pequenos momentos, de sentir gratidão pelas coisas simples, de ter um sentido de propósito e de se conectar de forma significativa com o mundo. Era uma escolha diária,
Uma prática constante de voltar ao presente, de saborear a vida com todos os sentidos e de abraçar a sua própria imperfeição com um coração aberto. A sua maior conquista era, de facto, a construção de uma vida que a satisfazia profundamente, que a permitia florescer e que a impulsionava a continuar a crescer e a expandir a sua luz. Mariana, a mulher que antes se sentia sobrecarregada pelo mundo, agora abraçava a vida com uma serenidade e uma energia que inspiravam todos os que a rodeavam. A sua jornada, iniciada com passos hesitantes no Jardim da Estrela, transformara-se numa caminhada confiante e cheia de propósito pelos trilhos de Monsanto, pelas ruas vibrantes de Lisboa e, mais importante, pelo seu próprio coração. E a história continuava. A cada nascer do sol, a cada respiração consciente, a cada sorriso partilhado, uma testemunha viva do poder transformador da autoaceitação e do amor próprio. Ela sabia que cada dia era uma nova página e estava ansiosa por continuar a escrevê-la, com a certeza de que a sua luz brilharia cada vez mais forte.